Eu já fiz aqui toda a considerada saga de Nu de forma separada. A saga consiste em Venom Rex, Carnificina Renasce, Carnificina Absoluta e fechando com o Rei das Trevas. O caso é que esse vídeo aqui é um compilado com tudo isso, para caso você queira assistir tudo de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso, aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. Se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre eles e tudo mais, o link para eles tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com um pesadelo. Na verdade, uma espécie de lembrança da Escandinávia medieval, onde um grupo de guerreiros nórdicos tentam trancar um grande mal. Mas todos foram atacados por esse monstro de dentes gigantescos que falava uma língua estranha, quando um grande clarão ilumina tudo. Nesse momento, com o trovão e com o clarão dos raios, Ed Brock desperta. Ele viu esse pesadelo, mas não era dele. Era do seu simbionte. Inclusive, nenhum dos dois sabia que simbiontes tinham pesadelos. Então, para acalmar toda essa situação, Ed toma um antipsicótico para parar de ouvir o seu outro. O Venom anda bem estranho ultimamente. Nesse momento, por um rádio da polícia, Ed escuta sobre o avistamento do criminoso Halloween nos arredores. Então, como Venom, ele sai entre os prédios da cidade. O novo criminoso, usando o manto de Halloween, participa de um contrabando de armas quando é pego pela polícia. E quando ele revida, Ed Brock, que observava tudo, parte para o ataque. Mas quando o criminoso o vê, aquela criatura era muito mais assustadora do que o Venom já costumava ser. Ed Brock tinha perdido o controle do seu simbionte, que se transforma numa criatura horrenda, com um espiral vermelho no rosto, e quase mata o Halloween. A polícia chega e dá tiros inúteis nessa criatura, que fala numa língua estranha, parecida com a língua que o monstro falava no pesadelo do simbionte. Até que, de longe, um tipo de bala explosiva o atinge e quando ela é acionada, o simbionte se dispersa. Com isso, um tranquilizante é disparado agora e Ed Brock cai desacordado. Ed acorda amarrado ao lado de uma espécie de fornalha, onde o homem que o atacou sabe como lidar com simbiontes. Na verdade, ele esperava que aquele Venom fosse Flash Thompson, mas Ed Brock vai ter que servir. Esse homem é Rex Strickland, e ele pergunta o que Ed sabe sobre o projeto Renascer 2.0. O projeto original foi o que criou o Capitão América. A versão 2.0 foi a reativação do projeto pelos militares usando o simbionte do Venom, que gerou o agente Venom de Flash Thompson. Mas nem Ed, nem Flash foram os primeiros hospedeiros de um simbionte. Rex diz que Ed Brock não sabe nada sobre aquele alienígena, mesmo passando anos com ele. Não sabe o seu nome, a sua idade, a sua temperatura ideal, com quantos outros hospedeiros ele já se uniu. Nada. Rex pode ensinar Ed sobre isso e ajudar a consertar o seu simbionte desses pesadelos que vem tendo. Mas Rex precisa de algo. Ele fez parte do projeto Renascer 2.0 há muitos anos, durante a Guerra do Vietnã. Na época, os seus companheiros de batalhão se uniram permanentemente com os seus simbiontes, mas eles enlouqueceram e foram criogenicamente congelados depois. E Rex quer salvá-los. Os homens estão sendo transportados para um novo local nesse momento. Então, aceitando a missão, Ed parte até um túnel subterrâneo usado pela antiga SHIELD e encontra o caminhão da transferência. Assim, se tornando o Venom, ele atinge o transporte para fazer o resgate. Só que ao se aproximar da porta traseira do caminhão, algo ali dentro explode. Dali surgem 4 soldados simbiontes com a mesma aparência de quando o Venom perdeu o controle um tempo antes. Falando aquela língua estranha, o simbionte de Ed reage com medo.
se afastando do seu hospedeiro, e um dos soldados atravessa o peito de Ed Brock com um golpe. Mesmo agonizando, Ed observa e de repente, da traseira do caminhão, uma luz surge e os 4 soldados têm os seus simbiontes consumidos. Os 4 eram apenas cadáveres agora. Dali, algo imenso aparece, destruindo aquele túnel, arrebentando as ruas acima. O simbionte Venom diz pra Ed que não queria ter se separado. Ele foi forçado por essa criatura, mas ele vai curá-lo. E agora ele entende essa língua. É um dialeto simbionte antigo, não falado há milhões de anos. Com isso, a criatura que estava sendo transportada e consumiu os simbiontes levanta voo numa forma de um dragão simbionte. E o Venom diz que o que eles tanto falam naquela língua é algo como Deus está vindo. Depois que o Venom se liga novamente a Ed e o recupera do seu ferimento, eles voltam ao esconderijo de Rex Strickland e eles estão furiosos. Ed acredita que Rex o mandou para uma emboscada, dizendo que aqueles soldados já estavam mortos. Só que enquanto o Venom se aproximava, ele ia mais uma vez perdendo o controle e se transformando. Até que Ed consegue lutar contra ele, abrindo a porta da fornalha, e com isso o simbionte se acalma e ele volta ao normal. Sem saber o que tinha acontecido, Rex vê pela TV as notícias da cidade. Uma espécie de dragão aterrorizava as pessoas agora. Uma criatura que Rex achava que estivesse morta. Então Rex revela que sabe o que é aquilo. Durante a guerra do Vietnã, ele foi mortalmente ferido, salvando seu esquadrão de uma armadilha dos Vietcongs. E o seu corpo praticamente foi carbonizado por um ataque de napalm. Sem condições de escolher algo, ele foi ligado a um simbionte no projeto Renascer 2.0. Um projeto que o próprio Nick Fury supervisionou. E quando essa ligação aconteceu, Rex percebeu que aquele simbionte era apenas um pedaço de um antigo monstro sobrenatural que tinha viajado pelo universo devorando civilizações inteiras, e que esse monstro tinha a forma de um dragão. Um dragão à solta em Nova York nesse momento. O Venom precisava fazer algo. Os Vingadores estavam combatendo os Celestiais nesse momento. Com isso, só um herói surgiu no local para ajudar, e esse era o Homem-Aranha. E enquanto o exército disparava mísseis inúteis contra o dragão simbionte, Ed vai até o local quando o Homem-Aranha aparece. Mas esse não era Peter, era Miles Morales. Ed perde a consciência, e quando volta a si, percebe que o simbionte perdeu o controle mais uma vez e atacava a Miles Morales. E nesse pequeno lapso de consciência, ele pede para que Miles o mate. Então, usando seu veneno de aranha, Miles consegue conter o Venom e Ed Brock volta ao comando. E por mais que eles tenham conflitos entre si, eles têm questões mais urgentes com o que se preocupar agora, como um gigantesco dragão simbionte destruindo Manhattan. Enquanto os dois se balançam na direção do dragão, o Venom pergunta sobre esse ataque de veneno, e Miles diz que pode liberar tudo de uma só vez num ataque muito mais devastador, mas isso esgota as suas energias. Só que talvez isso possa ser útil. Se aproximando então da criatura, o Venom simplesmente joga Miles para dentro da boca do dragão e diz para que ele use toda a sua energia com a explosão de veneno. E é isso que ele faz. Uma gigantesca explosão desfaz parte da criatura de dentro para fora, onde 1000 vozes gritam em agonia. Ed vê aquela criatura caindo, como se estivesse se separando em pedaços. Mas os gritos que ele ouvia eram inclusive do seu próprio simbionte. Quando a criatura cai, na frente do Venom, aparece o pior. Um outro ser, carregando um desacordado Miles Morales que é jogado nos pés de Ed Brock. Essa criatura esquelética está ligada ao dragão simbionte. Na verdade, ele comanda aquilo. E na presença desse ser, o simbionte do Venom assume aquela aparência monstruosa mais uma vez. Essa é a verdadeira aparência dos simbiontes, com um símbolo vermelho no peito que lembra a figura de um dragão.
Ed ainda tenta atacar, mas o seu simbionte não resiste. Ele se curva diante desse ser. Esse ser não tá ali de verdade. Ele é só um avatar que comanda o grande dragão. A criatura convoca o simbionte do Venom para que se submeta a ele. E diz que aquele pequeno tá ali no planeta há muito tempo. Ele foi corrompido pela humanidade. E usando seu poder, ele vai queimar a sua impureza, aquela fraqueza. Ed tenta impedi-lo, mas sem sucesso. Então esse ser diz que se aquele hospedeiro quer tanto saber quem é ele vai se apresentar. Ele é Nu, o Senhor do Abismo, o Deus dos simbiontes. Nu mostra para Ed Brock então quem ele é, voltando bilhões de anos no passado. No início, antes mesmo da criação do todo, existia a escuridão, o abismo, e aquilo era território de alguém. Até que a luz se fez, onde os celestiais surgiram, deuses criadores de mundos, planetas, galáxias inteiras, como se aquele lugar estivesse vazio e precisasse ser preenchido. Mas aquele lugar, que eles chamaram de espaço, não estava vazio, estava cheio de escuridão. E essa escuridão era o reino de Nu. Tentando impedir essa invasão da sua própria sombra, Nu puxou uma espada de escuridão viva. Era o primeiro simbionte. E com isso, ele cortou a cabeça de um celestial. Só que Nu foi repelido e os deuses gigantescos o baniram para o vazio. Ali ele se fortaleceu e, usando a cabeça cortada e o fogo divino daquele celestial como um tipo de forja, ele refinou a sua arma, amoldando a partir do fogo e das batidas de um martelo de metal, o que deixou uma fraqueza ao calor e ao som nos simbiontes até hoje, como uma cicatriz no seu DNA. Nu usou a arma para combater a luz que brilhava na escuridão, no seu reino. E com um grande poder, com a sua arma passando a ser conhecida como Necroespada, a assassina de deuses, Nu avançou pelo universo, até que num combate ele caiu. Esquecido num planeta remoto, uma criatura o encontrou e levou a sua Necroespada. Esse ser é ninguém menos que Gorr, o carniceiro dos deuses. Acontece que Nu ficou ali sem forças por centenas de anos, até que descobriu que a sua escuridão poderia ser unida a criaturas menores, onde numa simbiose ele ganharia mais força. E quanto mais criaturas fossem feitas a partir da extensão do seu corpo, mais poderoso ele ficaria. Com isso, ele criou a sua horda de simbiontes. Nu era um deus, o deus dos simbiontes. Ele podia controlá-los e até mesmo podia ver pelos seus olhos, como se fosse a mente da colmeia. E a cada planeta que eles destruíam, o seu deus ficava mais forte. Nu refinou as suas criações e teve uma frota de dragões simbiontes. O seu exército conquistou incontáveis mundos e devoraram civilizações inteiras, até que ele chegou na Terra. Nu enviou o seu maior dragão para atacar a Escandinávia no século 6, um monstro que os humanos chamaram de Grendel. Mas a Terra tinha um deus que os protegia. Era Thor, o deus do trovão. Com um poderoso raio do herói, a conexão de Nu com as suas criações foi perdida. Assim, aquele dragão foi despedaçado e Grendel se tornou em milhares de simbiontes que se uniram a outras pessoas, a novos hospedeiros. E os humanos têm luz, honra e nobreza dentro de si. E isso infectou a escuridão dos simbiontes. Isso os tornou bondosos. A partir daí, os simbiontes se voltaram contra Nu e eles atacaram o seu criador. Todas essas criaturas envolveram Nu e todos unidos fizeram uma prisão onde o seu deus maligno seria mantido por toda a eternidade. Uma prisão tão gigantesca que parecia um planeta. O planeta Clintar. Mas esse não era o seu nome. Clintar, na realidade, é o significado na sua língua para algo como gaiola ou prisão.
Nu ainda tem conexão com Grendel, que ficou todo esse tempo sem forças, congelado na Terra, sendo usado pela SHIELD na época da Guerra do Vietnã em experimentos como o Projeto Renascer 2.0. Mas reunindo seus pedaços faltantes, como fez com aqueles 4 soldados de Rex, ele pode recuperar o seu poder e Nu pode retomar a sua conquista pelo universo, começando pela Terra. Nesse momento, Miles Morales retoma a consciência e golpeia Nu com a sua explosão de veneno. E ele chama Ed para saírem dali. Mas quando Miles abre um pedaço desse lugar que estão presos, ele percebe que está dentro de Grendel, sobrevoando o planeta. Miles desperta um inconsciente Ed Brock, gritando para que ele acorde. E quando ele recupera a consciência, percebe que está em queda livre. O simbionte diz para que ele não entre em pânico, enquanto Miles explica que era assaltar daquele dragão ou ser levado para alguma parte desconhecida do universo. Nesse momento então, o simbionte grita com Ed para que ele o ouça, dizendo para segurar o Homem-Aranha e ficar calmo. De repente, o símbolo nas costas do Venom começa a se mexer e se abre como um par de asas idênticas às do dragão simbionte. O Venom podia voar agora. Ed deixa Miles no telhado de um prédio e agradece pela sua ajuda, mas ele precisa seguir sozinho agora. O Venom pousa num beco e o simbionte explica que Nu tentou apagar sua conexão com a luz da humanidade, mas o processo foi interrompido pelo Homem-Aranha. Então ele continua ali, mas a curta conexão com Nu parece ter desbloqueado novas habilidades, como essas asas, por exemplo. O problema é que isso deu uma conexão de Nu com ele também. E o Deus é capaz de sentir o Venom agora. E em algum momento ele vai voltar para a Terra para encontrá-lo. Então eles precisam fazer algo rápido. Com isso, o Venom volta até o armazém onde se encontra Rex e eles precisam conversar. A perda de controle do simbionte no começo era uma submissão inconsciente e instintiva à presença de Grendel e de Nu. Mas agora ele estava livre disso. E outra reação ao seu simbionte era o próprio Rex. Assim, para provar o seu ponto, o Venom atravessa a cabeça de Rex com um golpe. E ele se revela como sendo um simbionte. Rex Strickland tinha morrido há muito tempo. Ele foi um bom homem. O que estava ali na frente de Ed Brock era o simbionte que o usava como hospedeiro na época da Guerra do Vietnã e que assumiu a sua forma. Esse simbionte era uma das partes de Grendel, assim como seus amigos de pelotão. Mas ele tinha se recusado a se unir e voltar para Nu. Ele não sabia que Grendel estava vivo quando pediu a ajuda do Venom. E agora ele sabe que o dragão vai voltar para encontrá-lo. O Venom ainda não é poderoso o suficiente para enfrentar o deus dos simbiontes sozinho, mas os simbiontes juntos se tornam mais fortes. Ou seja, só tem um jeito de derrotar o Grendel. E com isso, Rex se funde ao Venom. O Grendel não é invencível, mas a única coisa capaz de cortar sua conexão com Nu é a luz, como foi com o caso do raio de Thor. O Venom e Rex não podem fazer isso, mas podem atacá-lo de outra forma, fazendo muito barulho. Então Rex leva Ed Brock até uma área daquele armazém onde guarda um imenso arsenal de armas de guerra que pegou emprestado na sua época com a SHIELD. Assim, totalmente equipado, Ed Brock espera, e pela sua conexão com os simbiontes, sabe que Grendel está a caminho. Prontos para o combate, com acesso à localização pela mente da colmeia, Grendel surge e ataca. Mas dessa vez, Ed percebe que o seu simbionte não perde o controle como antes e pode contra-atacar. Enquanto o dragão simbionte tenta atingir o Venom, Rex lidera o corpo e usa granadas sônicas, as jogando pela garganta de Grendel, que basicamente explode de dentro para fora. Assim, desestabilizando a manifestação de Nu que agora aparece.
A luta é levada para o armazém de Rex e ali o Venom tenta usar todas as armas possíveis contra o deus dos simbiontes. Mas isso era inútil. Nu passa a dominar os simbiontes Venom e Rex, expulsando Ed Brock como hospedeiro. Mas Rex estava preparado, e com várias granadas sônicas e elétricas, a descarga no seu avatar atinge até mesmo o real corpo de Nu no centro de Clintar, o enfraquecendo. O Venom volta para Ed, mas Rex continua segurando Nu, que usa o Grendel como simbionte mais uma vez, e assim parte para o ataque. Rex o mantém preso e diz para Ed abrir as portas da fornalha. E fazendo isso, Ed percebe que Rex estava pronto para se sacrificar. O simbionte carrega Grendel para dentro daquele fogo infernal, enquanto o Venom fica do lado de fora, mantendo aquele simbionte preso ali dentro. A situação é intensa, porque o simbionte Venom não suporta o calor e acaba se separando de Ed. Mas isso vai queimar a pele dele também. Só que Ed se mantém firme até o final e ordena que o simbionte vá para dentro dele e desligue os seus receptores de dor. Assim, o Venom mantém Ed Brock vivo por tempo suficiente para garantir a morte de Grendel. Desse jeito, acabando com o avatar do deus dos simbiontes. Sem aguentar mais então, Ed Brock cai quase sem vida. E o Venom diz que pode sentir que a sua conexão com Grendel foi cortada. Eles venceram. Rex se sacrificou. Ed e Venom evitaram que Grendel continuasse, quase ao custo das suas próprias vidas. E com o Grendel destruído, Nu não conseguiria recuperar suas forças para o seu despertar. Ou era isso o que eles achavam? Porque a história do deus dos simbiontes não terminaria nesse momento. Mas por enquanto, é desse jeito que termina a história. A história começa vários anos atrás, mostrando Louise Cassidy na prisão de segurança máxima para criminosos mentalmente instáveis, o Instituto Ravencroft, onde ela dá à luz sozinha a seu filho, Cletus Cassidy. Cletus nasceu com o cordão umbilical enrolado no seu pescoço, e assim ele morreu 19 minutos depois do seu nascimento. Mas ele voltou, como se fosse uma ressurreição. Talvez por essa experiência, Cletus parecia viver dentro de uma prisão chamada vida. Então ele queria libertar as pessoas, as enviando ao local onde ele se sentiu livre 19 minutos depois que nasceu: a morte. Essa é a real liberdade para Cletus, mas ele foi preso várias vezes por isso, e numa delas ele renasceu mais uma vez. Dessa vez graças a um simbionte, um ser que veio do abismo da escuridão e que se uniu ao abismo que era Cletus, criando assim praticamente um ser perfeito, um deus, o Carnificina. Quem conta isso é Tanis Neves, a Desprezo, corrompida pelo seu simbionte derivado do Carnificina e agora líder de um culto bizarro, a Igreja das Novas Trevas. Um culto que idolatra os simbiontes e principalmente o seu deus, Nu. Ela conta aos seus seguidores como Thor destruiu o seu deus, como muitos hospedeiros usaram a sua escuridão viva, mas Cletus é o verdadeiro escolhido, e ele será o agente do renascimento do seu deus. Mas todos acham que Cletus está morto. Só que assim como ele já fez antes, ele vai renascer mais uma vez. O seu corpo foi deixado à deriva no espaço depois de ter sido assimilado pelos peçonhentos, e ele passou meses protegido pelo simbionte. Mas quando entrou na órbita da Terra, na sua reentrada ao planeta, aquilo o queimou por completo, destruindo o simbionte e matando Cletus. Mas para o culto, isso não foi uma morte, isso foi uma ressurreição, a mais bonita de todas. O seu corpo foi encontrado por moradores locais e foi entregue às autoridades, mas o culto atacou o comboio que transportava o corpo de Cletus e agora eles o têm.
E tem mais que isso. Eles roubaram também uma amostra do grande dragão simbionte Grendel. Depois que o Venom derrotou Grendel naquela fornalha, um pedaço do simbionte ainda foi mantido, algo chamado de Codex. E ele foi levado para ser estudado pelo Projeto Supervisão. Mas o culto os encontrou. Segurando um frasco com o Codex agora, Tennis diz que o pequeno pedaço do dragão Grendel deve permitir que eles façam uma ligação com Nu, e que tudo que eles precisam é de um amplificador. E esse amplificador é Cletus Kasady. Então ela injeta esse Codex no corpo sem vida de Cletus, que reage de forma descomunal, e assim ele vive. Era como se Cletus tivesse voltado à vida, mas na verdade quem comanda aquele corpo agora é o simbionte Grendel. Enquanto ele se debate, dá pra ver o rosto de Cletus gritando de agonia. Ele e Nu estão se conectando e lutando pelo domínio daquele corpo. Nesse momento, Tennis se revela. Ela pode ajudar Cletus. E ela oferece o seu Codex, já que o seu simbionte veio do Carnificina. Então ela pode torná-lo completo mais uma vez. A ideia seria extrair o seu Codex num procedimento cirúrgico. Mas Cletus não se importava. Ele simplesmente agarra Tennis e arranca o seu Codex da sua coluna vertebral violentamente, a matando e devorando aquilo, se banhando em sangue. Com isso, Cletus reassume a sua forma original, mas agora ligado ao simbionte Grendel também. E dessa união, um novo Carnificina renasce. O Carnificina renascido quer mais daquilo, aqueles Codex. Isso lhe deu força e poder, e ele nem sabe exatamente do que se trata isso. Mas ele teve uma visão de Nu conquistando o universo e quer falar com o Deus do Abismo mais uma vez. Um dos integrantes do culto explica para ele que se o Carnificina absorver Codex suficientes, então o simbionte de Nu ficaria completo e despertaria o Deus dos simbiontes, permitindo que ele se liberte da sua prisão, do seu Klyntar. Perguntando onde ele encontra esses Codex, o homem explica que eles estão dentro dos corpos de todos que já estiveram ligados a um simbionte alguma vez na vida, estejam eles vivos ou mortos. E a lista dessas pessoas era enorme, então era melhor o Carnificina começar a sua caçada imediatamente. A história em si de Carnificina Renasce termina desse jeito. Mas existem algumas outras informações importantes que você precisa saber para o que vem na sequência. Reed Richards, do universo Ultimate, é um dos sobreviventes da reestruturação do mundo pós-Guerras Secretas de 2015. Ele é o Criador. Ele soube das histórias de Nu e de Grendel e estudou os simbiontes. Foi ele quem recuperou o Codex de Grendel que ficou naquela fornalha depois que o Venom o destruiu. O Codex é um tipo de impressão digital. Sempre que um simbionte se une a um hospedeiro, independente do período da união, ele deixa um vestígio, uma espécie de marcação. É uma pequena célula localizada na espinha vertebral do hospedeiro, e essa célula pode transmitir informações, como por exemplo, memórias e a personalidade dessa pessoa. É por isso que, por exemplo, o Codex da Desprezo tinha traços do Carnificina, porque um é derivado do outro. Por isso também que, no passado, quando o Carnificina perdeu seu simbionte e conseguiu outro na zona negativa, ele continuou sendo Carnificina e não outra criatura, porque o seu Codex já tinha sido implantado. Mas existem seres que podem transferir esses Codex para outros, como é o caso do Espírito da Vingança, ou até mesmo algo como o que aconteceu com Annie Weying, a ex-esposa de Ed Brock. O criador, Reed Richards, montou esse novo projeto para estudar os Codex, o Projeto Supervisão. Mas o local foi invadido pelo culto da Desprezo, que roubou o Codex de Grendel, que ressuscitou o Carnificina. E as intenções do criador em estudar mais esse assunto ainda são desconhecidas.
A intenção do Carnificina renascido é consumir todos os Codex, fazendo a ligação com Nu e libertar o deus dos simbiontes para que ele cause a maior destruição possível na Terra, já que quanto mais mortes, para Cletus, maior é o sentimento de liberdade. Para isso, Cletus conquistou a cidade subterrânea, onde passou a infectar moradores de rua e animais com pedaços do simbionte Grendel, como se fossem parasitas cerebrais, possuindo assim criaturas que pudesse controlar, ordenando a busca daqueles que já se ligaram a um simbionte algum dia. O Carnificina inclusive foi até a cidade de Doverton, no Colorado, onde infectou muita gente e agora até mesmo desenterrou alguns mortos que foram hospedeiros de um simbionte em algum momento para consumi-los. E ele fez isso até mesmo com os animais da cidade. Nesse lugar inclusive, o culto tinha grande influência e tinha integrantes poderosos e conhecidos. Velhos companheiros de Cletus da sua época de carnificina total, como a Shriek e o contraparte Aranha. O Carnificina caçou e consumiu muitos antigos hospedeiros, mas tem uma que se salvou entre aspas. Era Andy Benton, a ex-hospedeira da simbionte Mania. Andy conseguiu se manter viva fugindo literalmente para o inferno. Mas independente disso, com o passar dos meses, o Carnificina conseguiu assimilar vários códices. E cada dia que passava, ele se tornava mais poderoso. Enquanto tudo isso acontecia, Ed Brock tinha os seus próprios problemas pessoais e problemas com o Venom. Acontece que Ed descobre que o seu pai tem um suposto filho, Dylan Brock, um novo meio-irmão de Ed. Só que na realidade, anos atrás, quando Ed Brock tentou salvar sua ex-esposa Annie de um ferimento, ele a fundiu com o seu simbionte, mas isso a deixou traumatizada e ela se afastou de Ed Brock. De alguma forma bizarra, ela teve um filho, o pequeno Dylan. Só que, perturbada, ela deixou a criança com o pai de Ed e ele nunca deveria contar sobre a existência do garoto. Mas Ed o encontrou e descobriu que Dylan é o seu filho. E para protegê-lo, não contou isso para o garoto. O garoto ainda acredita que os dois são meio-irmãos. Inclusive, Ed e Dylan passam a ficar juntos agora, porque o pai maltratava o garoto, principalmente pelo ódio que sentia por Ed. Quando adolescente, Ed Brock roubou o carro do seu pai, que era rico na época. E de forma irresponsável, ele atropelou e matou uma criança. O pai fez de tudo para que Ed fosse considerado inocente, mas isso o levou à falência, e a partir daí, ele passou a odiá-lo. Isso se refletiu em Dylan, que quando descobriu a existência de um irmão mais velho, decidiu fugir de casa com ele. Além disso, Ed descobre que o seu simbionte o enganou por muito tempo. Ele mexeu com a sua biologia e mexeu com a sua mente. Ed sempre achou que tivesse uma irmã que tinha morrido de câncer, assim como um tio que também tinha morrido de câncer. Então quando ele teve câncer, era algo assustador dentro da família. Na realidade, Ed nunca teve uma irmã ou um tio e nunca teve câncer. Tudo isso foi manipulação na mente dele pelo seu simbionte, porque toda vez que Ed pensava em abandonar o Venom, a criatura fazia algo para deixá-lo enfraquecido, precisando dessa simbiose. O Venom não queria se separar do seu hospedeiro, mas com a ajuda do criador Reed Richards, ele consegue expulsar o simbionte do corpo de Ed Brock, que, frustrado agora, vaga sozinho com o seu filho Dylan. O problema é que essa não era uma boa hora para ficar sem poderes, porque Ed descobre que Cletus Kasady estava de volta, e estava numa versão muito pior de si próprio. Ele possuía agora um pedaço do Grendel, e Cletus estava mais forte do que nunca nesse momento. Só que por mais que Ed Brock estivesse pelas ruas com Dylan, um outro Ed Brock acabava de ser preso por tentar invadir a Torre dos Vingadores, e ele foi levado para a penitenciária da Ilha Riker. Mas a sua prisão foi fácil demais.
Era até como se ele quisesse ter sido pego. No refeitório da penitenciária, esse Ed Brock é confrontado por Lee Price, um homem que já foi o Venom no passado. E ali, Price diz que se Ed souber o que é bom pra ele, ele mostrará o devido respeito, porque ele tem um simbionte dentro de si ainda, um pedaço da mania. Mas Ed começa a rir descontroladamente. E quando Price, furioso por isso, ameaça matar Ed, ele só ri mais ainda, até que os seus olhos ficam pretos com espirais vermelhos. Ed atravessa Lee Price com um soco e arranca o seu simbionte à força junto do seu Codex, o matando. Esse Ed Brock não era ele de verdade. Era o Carnificina se passando pelo seu pai. Mas agora que todos viram Ed cometer esse assassinato e que as câmeras de segurança registraram aquilo, ele passaria a ser caçado. Com isso, o Carnificina destrói parte da prisão e foge dali, porque a sua missão foi cumprida. Agora, ele precisa continuar caçando seus Codex e se pergunta por onde deveria começar. Pelos Vingadores? Pelo Toxina? Por Norman Osborn talvez? Ou pelos simbiontes da Fundação Futuro? E quando Cletus vê o Homem-Aranha se balançando pelos prédios da cidade, ele sorri. Tava na hora de começar uma carnificina absoluta. E é desse jeito que termina a história. A história começa com Ed Brock andando pelas ruas de Nova York, explicando para Dylan quem é Nu, o deus dos simbiontes. Explicando também a ligação do Carnificina com a busca pelos Codex. Ed tá tentando levar Dylan para algum lugar seguro, enquanto ele tenta encontrar um plano para evitar que o Carnificina continue o despertar de Nu. Os dois precisam se manter escondidos, sem chamar a atenção, porque Ed está sendo procurado pela morte de Lee Price na penitenciária da Ilha Riker, que na verdade é culpa de Cletus Kasady. Mas quando Ed percebe que tem alguém de sobretudo o seguindo, ele corre com Dylan para uma estação de metrô. Só que enquanto o vagão se aproximava, alguém empurra Ed e Dylan nos trilhos do trem. Esse alguém era Cletus Kasady. Mas o ser de sobretudo que seguia Ed não era uma pessoa, era o seu simbionte. E se unindo a Ed nesse momento de urgência, o Venom para o vagão e salva Dylan, mesmo que isso descarrile todo o metrô. O simbionte se desculpa com Ed Brock por ter mexido com a sua mente, mas eles precisam ficar juntos agora nesse momento de necessidade. Com toda a confusão na estação, policiais surgem e tentam render Ed Brock, que é um procurado, e dizem para ele entregar o garoto. Então, até para a segurança de Dylan, Ed diz para que ele fique com os guardas. Mas antes de qualquer coisa, o vagão do metrô explode. E dali aparece a real ameaça: o Carnificina. Agora, ele tá numa aparência ainda mais assustadora depois de ter se fundido ao simbionte Grendel e depois de ter consumido vários códices nesses últimos meses. O Venom e o Carnificina começam um combate, onde Ed claramente fica em desvantagem agora com esse poder imenso de Cletus. E ele é espancado com uma força que nunca foi atingido antes. Caído ali, Ed ainda consegue pensar num plano, e quando o Carnificina o agarra, ele segura no trilho eletrificado do metrô, e mesmo ele sendo atingido, essa descarga de energia elétrica pelo menos deixa Cletus totalmente desestabilizado. Se soltando dos policiais, Dylan pula nos trilhos para ajudar o seu irmão, e juntos os dois conseguem fugir dali. Sendo recuperado pelo simbionte no caminho para fora, o Venom anda junto de Dylan pelas ruas no meio da chuva, até chegar num prédio. Mais precisamente, no apartamento número 616, onde nessa época vivia Peter Parker. Mais tarde, numa cafeteria, Ed Brock conversa com o Homem-Aranha, que inclusive as pessoas do local pensam que se trata só de alguém fantasiado mesmo. E ali, Ed conta sobre toda a situação atual envolvendo o Nu e o Carnificina, porque ele precisa de ajuda.
Dylan se senta mais longe para que os dois possam conversar, e ali Ed admite que o garoto é seu filho, mas não quer que ele saiba disso por enquanto. Só que essa conversa é interrompida por uma notícia na TV do local. Uma pilha de corpos foi encontrada no meio de um grande espiral. Corpos que foram desenterrados dos seus túmulos. Pessoas como Angelo Fortunato, Leslie Gesneria e o general Thaddeus Ross. Então Ed percebe que são pessoas que já estiveram ligadas a algum simbionte pelo menos uma vez na vida. Ou seja, o Carnificina tinha consumido seus códex. Perturbado, Ed diz que Anne Weying provavelmente estava naquele buraco também. Nesse instante, eles são interrompidos por assaltantes que são combatidos imediatamente pelo Homem-Aranha enquanto a conversa continua. Agora que Cletus tem os códices de pessoas mortas o suficiente, ele vai atrás dos vivos. Então eles precisavam encontrar uma forma de tirar o códex das pessoas sem matá-las. E pela urgência, eles não poderiam ir até alguém como Reed Richards, que teria que começar toda uma pesquisa do zero. Eles precisam de alguém que já tenha conhecimento sobre os simbiontes e sobre o Codex. E Ed conhece alguém que pode ajudar. Com isso, eles vão até o encontro do outro Reed Richards, o Criador. Ed e Dylan chegam primeiro, mas logo em seguida o Homem-Aranha aparece com Normie, o filho de Harry Osborn, que foi infectado um tempo antes quando Norman Osborn usou o simbionte do Carnificina se tornando o Duende Vermelho. O Criador já estava trabalhando numa máquina para extração de Codex, mas ela não tinha sido testada ainda. Só que nenhum deles permitiria que as crianças ou eles próprios fossem as cobaias. Eles precisavam de algum outro candidato. E assim, Peter e Ed se olham e pensam na mesma pessoa. Norman Osborn. Desde que Norman usou o simbionte do Carnificina para se tornar o Duende Vermelho, a sua mente foi drasticamente afetada, deixando nele uma espécie de nova personalidade, e ele agora acredita que é o próprio Cletus Kasady. Então Norman, atualmente, é mantido preso no Instituto Ravencroft. Com a ajuda de John Jameson, o Homem-Aranha e o Venom acessam a área de segurança máxima onde Norman é mantido. E eles precisam tirá-lo dali com vida, antes que o Carnificina o encontre. Mas talvez isso seja tarde demais. Porque nesse momento, John começa a se contorcer. Ele sente o Carnificina na sua mente. Afetado, ele dispara e liberta a cela de Norman. John Jameson tinha sido infectado. E agora ele estava reagindo à presença do seu comandante, porque Cletus Kasady estava ali. Usando os parasitas ligados ao seu simbionte, Cletus infecta a todos naquela prisão e os usa como seus soldados. Com isso, o exército do Carnificina aumentava cada vez mais. O alarme da cela de Norman Osborn é disparado, e logo depois que isso é controlado, o Venom e o Homem-Aranha são surpreendidos por um exército de maníacos controlados pelo psicótico Carnificina. O problema é que eles eram muitos para que os dois pudessem combatê-los sozinhos. Então o único caminho possível para se salvar era entrando na mesma cela de Norman, que agia exatamente igual a Cletus Kasady. O Venom o nocauteia para que ele e o Homem-Aranha pudessem pensar em algo. Mas eles estão numa cela de segurança máxima. Nem a força sobre-humana deles derrubaria aquelas paredes facilmente. Eles não podem deixar o Carnificina conseguir o Codex de Norman, ou tudo ficaria ainda pior. Então, além de tentar sair dali, eles têm que salvar o seu inimigo. Enquanto o Venom tenta segurar a porta daquela cela, o Homem-Aranha golpeia a parede com toda a força, tentando conseguir uma saída. Mas o Carnificina tá forte demais e a força, ele invade o local. Cletus não tá ali para matar Norman, ou para consumir o seu Codex nesse momento. Ele tá ali para criar um sucessor. Porque com o seu simbionte, ele vai tornar Norman num novo Carnificina. Cletus Kasady só deseja uma coisa nesse momento: libertar o deus do abismo Nu e desencadear uma era de escuridão e morte por todo o universo.
Para isso, o seu exército de seres controlados pelo simbionte Grendel era cada vez maior. E agora ele tinha um novo líder para esse exército. Um novo Carnificina. No último instante, usando a força do Homem-Aranha e do Venom em conjunto contra aquela parede de concreto, os dois conseguem finalmente fugir dali. Mas, em vez de continuar atrás deles, o Carnificina diz para Norman que eles devem esperar para atacar no momento certo. E existem outros códex para encontrar por enquanto. A salvo agora, Peter decide ir atrás de outros para ajudar, como o Capitão América e o Wolverine, que inclusive também seriam alvos do Carnificina, já que eles também foram assimilados por simbiontes em algum momento da vida. E enquanto o Homem-Aranha vai atrás disso, Ed Brock recebe uma ligação do Criador. Esse Reed Richards Ultimate teve alguns problemas com simbiontes controlados invadindo o depósito onde trabalhava na máquina de extração de códex, e onde Dylan e Normie foram deixados. Os simbiontes da Fundação Futuro foram controlados e atacaram o local. E mesmo tendo que combater isso, o Criador ligou para Ed para avisar uma coisa. Anne Wynn, a sua ex-esposa, não foi encontrada na pilha de corpos. Ela não foi desenterrada porque não manteve o seu códex. O Criador acha que, de alguma forma, Dylan, na verdade, é o Códex encarnado. Assim, o filho de Ed Brock é um alvo do Carnificina. O exército de Cletus aumentava drasticamente, e além de consumir alguns códex, ele possuía o controle de alguns outros simbiontes para que a sua caçada e devastação fosse ainda maior. Por isso, a Grito, ou os simbiontes da Fundação Vida, se tornaram aliados do Carnificina contra a sua vontade, por exemplo. Enquanto isso, pelas ruas da cidade, a horda de assimilados busca o máximo de hospedeiros que tenham um códex e eles encontram Mac Gargan, o Escorpião, já que ele foi o Venom por um período no passado. Para evitar que o Carnificina fique mais poderoso ainda, Miles Morales tenta ajudar o Escorpião, já que a sua explosão de veneno se mostrou eficiente contra os simbiontes. Mesmo assim, isso não era o suficiente. O exército de Cletus era imenso, e até mesmo com o Venom aparecendo para ajudar, o combate parecia perdido. Norman Osborn, como Carnificina, estava ali e perfura a coluna do Escorpião, extraindo seu códex. Mac Gargan não morre, mas a sua coluna foi destruída. Miles ainda tenta salvá-lo, mas o pior acontece. Ele é capturado e assimilado, se tornando mais um soldado para o exército do Carnificina. Sem ter o que fazer, Ed Brock diz que vai dar um jeito de recuperar o garoto. Só que enquanto ele se lamentava, de um lado o Escorpião era atacado por assimilados e do outro, Norman, como Carnificina, estava pronto para atacar Ed Brock. O simbionte Venom ataca Norman, praticamente o atravessando com um golpe. Mas Ed vê Mac Gargan quase sendo assassinado e ele prefere salvá-lo em vez de continuar ali e matar Norman. Só que o simbionte se recusa. Ele hesita, afirmando que eles precisam acabar com Norman e recuperar o seu códex antes que o seu simbionte o recupere. Mas Ed não vai deixar alguém ser morto ali bem na sua frente. Então, frustrado, o Venom aceita e se liga a ele mais uma vez, mas diz que isso não pode mais acontecer. E avisa que se Ed não for forte o bastante para acabar com o reinado de terror do Carnificina, então ele vai encontrar um novo hospedeiro que seja. Depois de fugir dos ataques nas ruas com o Escorpião não sentindo as pernas, o Venom volta para o antigo armazém de Rex, onde ele deixou Dylan com o Criador. Mas em vez disso, Ed encontra ali Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, o Coisa e Bruce Banner. O Homem-Aranha diz a Ed que os super-heróis sabem que não foi ele quem matou Lee Price na Ilha Riker. E o Capitão América garante que tá tudo bem. Ele pode ficar tranquilo com relação a isso. Então Ed pergunta onde está o Criador. E o Coisa diz que o pequeno Reed fugiu depois que os super-heróis apareceram.
Na verdade, o criador teve alguns problemas com os simbiontes que atacaram o local e acabaram possuindo ele próprio num novo híbrido. Mas Sleeper, uma das crias do Venom, surgiu no planeta sentindo a ligação dos simbiontes aumentando e apareceu para ajudar. Para ajudar principalmente Dylan. Isso manteve o híbrido ocupado até que os heróis chegaram a tempo para ajudar. E com isso, o criador desapareceu depois desse combate. Bruce Banner diz que, independente da total falta de ética do criador, a sua ciência é correta e a máquina de extração de códex funciona. O pequeno Normie teve o seu códex extraído com segurança, e agora os outros heróis são submetidos, deixando só Ed, Peter e Bruce Banner como vigias. Com isso, um tempo depois, Ed observa os heróis nas cápsulas de extração, quando o Homem-Aranha se aproxima e pergunta se ele tá bem, e se ele pretende contar para Dylan que o garoto é o seu filho. Com essa informação, esse Ed sorri, quando o verdadeiro Ed Brock se aproxima, gritando que não era ele ali. Aquele era o Carnificina. Disfarçado mais uma vez, ele se infiltrou e agora sabia do segredo de Ed Brock. E estava pronto para ir atrás do pequeno Dylan. Mas enquanto Ed quer ir atrás do seu filho, o seu simbionte quer lutar. E como ele disse antes, caso Ed não fosse forte o suficiente para isso, ele ia achar alguém que fosse. Assim, ele abandona Ed Brock e o escolhido para ser o seu novo hospedeiro é Bruce Banner. Se unindo ao cientista então, o que importava para o simbionte era o seu outro. E desse jeito, o Hulk se torna o novo Venom. Enquanto um Hulk venomizado luta contra o Carnificina, Ed Brock vai para o depósito de armas com Dylan, Normie e o Homem-Aranha. A maioria das armas ali são eficazes contra simbiontes, então eles podem se manter a salvo por um tempo. E tempo é o que eles precisam. Pelo menos 10 minutos para que o Capitão América, Wolverine e o Coisa possam sair das cápsulas de extração do Codex. Então Ed Brock se equipa com algumas armas, inclusive com o escudo do Capitão América, e diz que ele vai manter os simbiontes ocupados enquanto o Aranha deve ficar ali protegendo as crianças, porque tá na hora dele fingir que é um herói. Assim, enfrentando a horda de infectados pelo Carnificina, Ed vê Miles Morales entre eles. Ed então tenta resistir àquele exército assassino e lembra o que Miles fez antes. Usando uma espécie de luva eletrizada, Ed ataca Miles com golpes elétricos, como se fosse a sua explosão de veneno, que é eficaz contra os simbiontes. E com esse ataque, o simbionte que comandava Miles é destruído e o garoto volta ao normal. Ed Brock conseguiu cumprir a promessa de salvá-lo. Mas o problema acontece na luta do Carnificina contra o Hulk. Cletus usa a extensão do seu simbionte para afetar diretamente o cérebro de Bruce Banner e com isso anular sua conexão com o hospedeiro. Desse jeito, o Carnificina consegue facilmente retirar o Venom do Hulk e Bruce Banner é derrotado. Com todo o poder que ele já tinha, ao absorver o Venom agora, o Carnificina se torna mais poderoso do que nunca, quase se transformando num dragão simbionte como Grendel. A sua energia obscura está quase completa para despertar Null. Tudo parecia perdido, não tinha mais nada que Ed Brock pudesse fazer. Mais 10 minutos se passaram e agora Capitão América, Wolverine e Coisa estão ali para ajudar. Ed não estava sozinho. Enquanto os três distraíam Cletus, Miles diz para Ed que o exército de simbiontes está indo na direção da máquina de extração de Codex. Acontece que o criador mentiu sobre a máquina destruir as células. Na verdade, ela extraía e guardava os Codex. Ou seja, existia um depósito inteiro com códices extremamente poderosos. Com a esperança restaurada, Ed luta para chegar até a máquina.
Enquanto fora, o Carnificina derrotava aqueles 3 heróis, e nos depósitos de armas, o Homem-Aranha lutava contra um exército de simbiontes liderados por Norman Osborn. Cletus Kasady tem tanto poder agora que recria as asas de Grendel e voa dizendo que a vinda de Nu se aproxima. Ed, ao chegar na máquina, encontra o depósito de Codex, e ele só tinha uma opção. Ele consome todas aquelas células que se mesclam com o seu próprio Codex. Ed sente o poder daquilo. O poder do Capitão América, a força do Coisa, a resistência do Wolverine. E assim, ele se transforma em algo novo. Ed Brock se torna num novo Venom, extremamente poderoso, com um poder até mesmo equiparado ao do Carnificina. E assim, ele parte agora para a batalha final. Carnificina totalmente obscuro pelo abismo, contra um novo Venom mesclado com outros Codex. E com isso, um combate imenso se inicia. Essa ligação dos dois com esses novos poderes os ligam a Colmeia. Ambos podem sentir o poder de Nu. Mas Ed Brock diz que não se importa com Nu. Ele só quer o seu simbionte de volta e Cletus Kasady num túmulo para sempre. Pelas ruas acontecem vários combates de heróis contra o exército de simbiontes. O Manto surge levando antigos aliados como Adaga, Morbius, Punho de Ferro, Deathlock, Flama, Capitã Marvel, Grito e até mesmo Deadpool. E no armazém de Rex, o Homem-Aranha continuava combatendo Norman Osborn, indo até o seu limite para derrotar esse novo Carnificina e para proteger as crianças. Peter fica inconsciente depois de usar toda a sua energia para derrotar Norman, mas o simbionte passa a agir sozinho e ele próprio vai atacar os garotos. Mas antes que pudesse fazer algo, Dylan se irrita e de alguma forma ele emite uma energia que afeta o simbionte, destruindo aquela criatura, a desintegrando imediatamente. E logo em seguida, Dylan desmaia. Existia algum poder desconhecido do garoto em relação aos simbiontes que ele ainda não sabia que tinha. As crianças pareciam a salvo, mas o Real Carnificina e o Venom continuavam o combate do lado de fora e a batalha é levada até o armazém, chegando até ali destruindo o teto do local. Então, rastejando em direção das crianças, o Carnificina ri e diz que Dylan é a peça final do quebra-cabeça e pega o garoto. Esse era o plano de Cletus o tempo todo. Entre o Carnificina e o Venom, eles já tinham códices mais do que suficientes para despertar Nu. O que ele precisava era juntá-los. Então agora Cletus, com Dylan capturado, dá uma escolha para Ed Brock. Cletus pode consumir o Codex de Dylan, que vai morrer no processo. Ou Ed mata Cletus consumindo seu simbionte, e essa junção seria suficiente para despertar Nu. De qualquer forma, o Carnificina venceu. Ed foi manipulado para pegar os códex daquela máquina e tá sendo manipulado agora para saber o que fazer. A escolha é entre salvar o seu filho ou salvar o mundo. Então Ed Brock cria uma espada a partir do seu simbionte e a crava no corpo de Cletus, dizendo para ele se afastar do seu filho. O Carnificina é destruído com isso e passa a ser consumido pelo Venom, enquanto o corpo de Cletus Kasady cai sem vida. Mas à medida que se liga a ele e assimila o restante dos códices, esse poder reunido num único lugar causa uma reação e o Venom sente a colmeia. Assim, Nu desperta. Ed Brock salvou os garotos, derrotou o Carnificina e com isso acabou libertando todos os que estavam sendo controlados pelo seu simbionte. Destruindo aqueles códices, o Venom volta ao normal e Ed agradece ao Homem-Aranha por ter cuidado do seu filho. De certa forma, Ed sente que vai ficar tudo bem agora, mesmo agora o garoto tendo ouvido que ele o chamou de filho. Mas no fundo, Ed Brock sabe que não venceu.
O Carnificina o manipulou e ele conseguiu o que queria, porque anos-luz de distância dali, Clintar explode em bilhões de simbiontes, onde Nu recupera as forças, reunindo uma frota de dragões simbiontes. E agora ele estava indo em direção da Terra. Deus está a caminho. E isso não é nada bom. E é desse jeito que termina a história. Há muito tempo existiu um cientista Kree chamado Sindel. E ele estudava uma poderosa fonte de energia que poderia iluminar toda a galáxia. Mas o cientista foi caçado e massacrado por um esquadrão Kree. Só que antes de morrer, o cientista colocou seu filho, o pequeno Zakdel, numa cápsula que o deixou à deriva no espaço, até que ele foi sugado por um buraco negro e surgiu num lugar chamado Latitude Esotérica, onde ele entrou em contato com um tipo de parasita chamado Exolon, que se alimentava das almas dos seres vivos. Mas ele lhe dava uma super força, um fator de cura acelerado e até um envelhecimento retardado. E o Exolon formava um tipo de roupa na sua pele que podia ser até mesmo controlada. Esse garoto sem alma se autodenominou como Espectro. O Espectro chegou a interagir com o Nova e com os Guardiões da Galáxia durante a saga Aniquilação, por exemplo, e chegou a fazer parte dos Dark Guardians. Mas o Espectro queria encontrar uma forma de ter a sua alma de volta e de se livrar do Exolon. Assim, ele vagou mais uma vez pelo espaço, usando uma manopla de teletransporte até coordenadas encontradas nos antigos laboratórios do seu pai. Essas coordenadas o levaram até Clintar. Sentindo o seu Exolon atraído pelo planeta, o Espectro desceu na superfície, mas a sua exploração foi interrompida quando ele teve a visão de um humano chamado Ed Brock. Antes que o Espectro pudesse entender o que era aquela visão, o que o seu Exolon estava tentando lhe dizer, Clintar explodiu, porque nesse momento, Nu tinha acordado. Nu estava livre da sua prisão, pronto para se tornar mais uma vez o deus dos simbiontes. Ali na sua frente, Nu vê o Espectro, que o confronta dizendo que ele é o deus do Exolon, e por culpa dele, aquela criatura roubou a sua alma. Mas Nu não sabia do que o Espectro estava falando. Assim, quando ele diz que o Exolon se juntou a ele na Latitude Esotérica, Nu entende. Aquele lugar era o seu depósito de lixo. O lugar onde ele mandava os simbiontes fracassados e que eram descartados. Esses simbiontes são o que hoje eles chamam de Exolon, um simbionte defeituoso. E já que o Espectro queria se libertar daquela considerada maldição, Nu simplesmente tira o Exolon dele, e com esse simbionte ele recria a sua necroespada. Assim, ele joga o Espectro para a morte no vazio do espaço. Zakdel morreria na escuridão, mas nesse momento ele foi abordado por uma luz. Era o Deus da Luz. Aquela mesma fonte de energia que o seu pai estudava quando ele ainda era criança. Assim o Espectro entende, aquela luz tinha uma última missão para ele. Desse jeito, usando as suas últimas forças, o Espectro usa o seu teletransportador e vai até a Terra, onde surge na frente de Ed Brock, que estava pelas ruas com o seu filho Dylan nesse momento. E ali, ele lhe diz que ele está vindo atrás dele. Não a escuridão, mas o seu oposto, a luz. E antes de conseguir dizer mais alguma coisa, o Espectro, o garoto Zakdel, simplesmente morre. E agora que Ed Brock sabe que ele se aproximava, ele precisa se preparar logo para a chegada do Rei das Trevas. Nu, o deus dos simbiontes, o Rei das Trevas, vem pela galáxia desde o seu Clintar, passando por muitos mundos no caminho. Nessa travessia, ele comanda toda a horda de simbiontes que existem pelo universo, porque ele é a mente da colmeia. E por onde passa, os seus simbiontes destroem mundos inteiros.
Com os seus simbiontes dragões, Nu acaba com planetas, sejam Kree, Skrull ou de qualquer outra raça, porque para ele isso não importa. Onde exista a luz, ele vai lá para destruí-la. Mas nesse caminho ele encontra um adversário à altura. O Surfista Prateado, um ser cheio de poder cósmico, cheio de luz. Os dois têm um grande combate, onde Nu usa a sua necroespada, e o Surfista Prateado transforma a sua prancha numa espada feita de luz para acabar com as trevas. E usando todo o seu poder cósmico, que até mesmo traz planetas devorados por Galactus de volta à vida, o Surfista Prateado consegue afetar o deus dos simbiontes com a sua luz. Ele consegue afetar as suas trevas, e Nu simplesmente vai embora. Mas o surfista fica afetado, praticamente sem energia, e depois de gastar tudo que lhe restava, ele é refeito numa forma sem luz agora, numa forma escura. E Nu, mesmo atingido, continua em frente, porque nada vai ficar no seu caminho até o planeta Terra. O planeta de onde veio a força que o despertou, onde existem simbiontes extremamente poderosos. O lugar que causou a sua queda quando o dragão Grendel foi derrotado. Mas agora as coisas são diferentes, porque Nu vem renovado com todo o seu exército. E na Terra, Ed Brock, o Venom, sabe disso. Por isso, ele precisa de ajuda. Ele precisa acionar toda a ajuda possível. Assim, ele aciona os Vingadores. E todos começam a se preparar para a chegada do Rei das Trevas. Com isso, o tempo passa. E agora, só resta esperar. E é assim que a história começa, com Ed Brock no alto de um prédio em Nova York, observando a cidade tranquila pela última vez, porque ele sabe que o deus dos simbiontes chegou. Se tornando o Venom, então, ele aciona os Vingadores para o que vem por aí. Antes de continuar, Ed vai até o seu apartamento e lamenta que o seu filho Dylan tenha que passar por isso. E lamenta que ele tenha passado esse legado de trevas para ele. Ed acorda o filho e começa a explicar o que está acontecendo. Mas Dylan diz que não precisa de explicação porque ele pode sentir a presença de Nu. Na Montanha dos Vingadores, o Capitão América, Homem de Ferro, Mulher Hulk e Capitã Marvel estão reunidos observando os arredores do planeta, quando observam uma horda de dragões simbiontes se aproximando. E então Tony Stark usa a arma que preparou. Bombas implantadas em naves abandonadas Kree e Skrull que detonam com a passagem dos dragões, destruindo vários deles. Mas isso não era nem de longe o suficiente, porque a quantidade de dragões que acompanhavam Nu era gigantesca. E atravessando o espaço, centenas de simbiontes chegam na Terra. Ed Brock sente a presença do Rei das Trevas e leva Dylan para um tipo de bunker cedido pelo Homem-Aranha. E no caminho, Dylan diz que pode ajudar na luta usando seus poderes contra Nu. Mas Ed não vai colocar o seu filho em perigo e ordena que ele fique ali em segurança. Com isso, e com os ataques simbiontes chegando na Terra, era a hora do plano B. Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e todos os heróis do mundo lutam contra essa ameaça que mais parecia uma tempestade de simbiontes. Doutor Estranho tenta pará-los com magia. O Tocha Humana usa o seu fogo, e a Tempestade manipula os raios elétricos. Enquanto o Venom parte pelos esgotos até as ruínas do antigo covil do Carnificina, onde ele encontra o trono do abismo vivo de Cletus Kasady. E assim, Ed se conecta com ele. Aquela era a conexão com a colmeia, e talvez assim ele consiga controlar os dragões simbiontes. Mas Ed não tinha ideia do poder de Nu. Porque nesse momento, os dragões simbiontes se tornam o menor dos seus problemas. Nesse momento surgem 3 celestiais possuídos por simbiontes. E do peito de um deles, os simbiontes abrem passagem para o seu deus. Nu tinha chegado. Nu surge na frente dos heróis, dizendo que está atrás de um humano chamado Brock. E estava disposto a matá-los rapidamente, sem sofrimento, se eles dissessem o que ele quer.
Mas os heróis têm uma arma secreta, e com o comando do Capitão América, o Sentinela ataca. O Sentinela, com o seu poder de 1 milhão de sóis explodindo, acaba com um dos celestiais no caminho e agarra Nu, o levando para os céus. Mas Nu sabe quem ele é, porque a colmeia tem informações de todos os simbiontes. E assim, ele inverte as coisas quando desliza e é ele quem agarra o Sentinela. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, antes de se tornar o vazio, Nu diz que ele é o vazio. Ele é o Senhor do Abismo, o Rei das Trevas. Assim, a escuridão dentro do Sentinela se curva. E desse jeito, Nu rasga o Sentinela ao meio. Assim como o herói fez uma vez no passado com o Carnificina. A maior arma dos heróis contra Nu foi facilmente destruída. E assim, o planeta cai na escuridão dos simbiontes, que agora começam a possuir todos, inclusive os heróis, os tornando no exército das trevas. E só alguns conseguem se manter livres, como o Homem-Aranha, por exemplo. Com um simples comando, Nu transforma os seus dragões num abismo vivo que envolve toda a Terra, deixando o mundo nas trevas. E pelo mundo, alguns heróis ainda lutam, como a Tempestade, já que os simbiontes são fracos contra a sua eletricidade. Mas logo, ela, assim como muitos, caem e se tornam servos de Nu, controlados pelos simbiontes. Sem outra opção, o Venom manda uma mensagem para Nu, indicando a sua localização, já que é ele quem o Deus dos simbiontes quer. Assim, ele se desconecta do trono do Carnificina, e estava na hora do Venom encontrar o seu criador. Uma mão gigantesca criada por simbiontes surge, e Nu agarra o Venom, o levando até o alto do que antes era o Empire State Building, e agora, assim como toda Nova York, estava tomado por simbiontes. Ali, Nu agarra o Venom pela garganta e Ed se oferece para servir Nu se ele poupar a Terra. Mas Nu comenta que reconhece Ed como aquele que matou o Grendel, mas ele achou que esse hospedeiro já estava morto. Então Nu diz que deveria ter especificado. O Brock que ele quer não é Ed, mas sim Dylan Brock, o seu filho. Ed fica furioso e diz para que Nu deixe o seu filho em paz. Mas o deus dos simbiontes não se importa com um simples humano. Assim, ele arranca o simbionte Venom do seu corpo facilmente e o absorve, dizendo que Ed usou um dos seus filhos por muito tempo, e agora era a vez dele fazer o mesmo. Assim, Nu simplesmente solta Ed do alto daquele prédio. Sem o simbionte Venom, Ed Brock cai de uma altura extrema, do topo do Empire State Building, direto no capô de um carro e fica gravemente ferido. O Homem-Aranha chega no local da queda dizendo que não conseguiu salvá-lo pela quantidade de dragões simbiontes nos céus que o impediram. E sem saber o que fazer, ele grita por socorro. Mas com as últimas forças, Ed pede para que Peter cuide de Dylan. Então o Homem-Aranha pega Ed para tentar tirá-lo dali, para salvá-lo, porque Nu pegou quase todos os outros heróis e os transformou nos seus servos e os mandou até ali. Peter estava rodeado deles agora, dos seus antigos amigos, agora controlados. Mas nesse momento, o Tocha Humana aparece e diz para que o Homem-Aranha leve Ed até o laboratório do Quarteto Fantástico, enquanto ele vai atrasar os heróis possuídos pelos simbiontes. Porque Ed Brock talvez seja a única salvação contra Nu. Assim, fazendo uma supernova com o seu poder, o Tocha Humana tenta atrasar o exército de Nu, que inclusive é mais resistente ao fogo que os simbiontes normais. Enquanto o Homem-Aranha leva Ed Brock para longe dali. Mais tarde, no laboratório do quarteto, Reed Richards mantém Ed Brock num suporte de vida, enquanto Jane Foster, agora como Valkyria, diz para Peter que Ed continua vivo, mas muito perto da morte. Sem ter o que fazer, o Homem-Aranha vai até o bunker e encontra o pequeno Dylan, e diz que Ed está vivo,
mas bastante machucado. Assim, ele leva o garoto até o laboratório do Quarteto Fantástico também. Voltando ali, o Aranha encontra outros heróis que resistiram aos ataques, como o Pantera Negra, Blade, Magneto, Charles Xavier e até mesmo o Príncipe Submarino Namor. E ali, cada um planeja manter uma resistência contra Nu nas suas áreas definidas e oferecem os seus próprios exércitos. Mas o Homem de Ferro aparece e diz que, independente das resistências, eles precisam de Ed Brock vivo. Porque ele é o único capaz de invadir a colmeia dos simbiontes e talvez afetar Nu de dentro para fora. Só que a única coisa que pode salvar Ed agora é um simbionte. E um dos grandes, um dos dragões. Assim, o próprio Homem de Ferro parte para o meio da cidade e voa direto para cima de um dos dragões simbiontes, entrando pela sua boca. E ali dentro, ele lhe injeta o vírus Extremis, para reescrever o seu corpo e separá-lo da colmeia. Mas ao mesmo tempo que a criatura é infectada, o dragão tenta infectar o Homem de Ferro com o simbionte. E assim, eles se conectam. No laboratório do Quarteto Fantástico, então, Dylan ficava o tempo todo do lado do seu pai, até que o Homem de Ferro chega com a sua armadura corrompida pelo simbionte, mas ele diz que teve sucesso. Assim, ele pega aquele simbionte e o coloca em contato com o corpo de Ed Brock. Mas isso se mostra um fracasso. Os dois são incompatíveis e o simbionte começa a matar Ed Brock. Desesperado para salvar o pai, Dylan usa os seus poderes escondidos e dizima aquele simbionte. Com isso, Reed Richards fica impactado ao descobrir que ele tem poderes que destroem os simbiontes. Dylan era a chave para derrotar Nu, mas o garoto não estava comemorando, porque aquele choque foi o limite. Nesse momento, Ed Brock estava morto. Enquanto tudo isso acontecia na Terra, alguém no cosmos sentia a luz do universo diminuindo. Mas, acima disso, sentia a angústia e o desespero de Dylan Brock, pronto para vingar a morte do seu pai. Com isso, Homem-Aranha, Wolverine e Mulher Invisível acompanham Dylan até o campo de batalha, onde o garoto começa a usar os seus poderes. E um dos primeiros que aparece na sua frente é o Capitão América, controlado pelo simbionte. Mas os poderes de Dylan se mostram tão fortes que são capazes de dizimar as trevas que controlavam Steve Rogers. E até o próprio Nu sente esse poder. Isso chama a atenção de Nu, que cria uma mão de simbiontes gigantesca mais uma vez para capturá-lo. Mas essa mão é atravessada por um enorme raio, que abre um buraco na mão do próprio Nu também. O dono desse ataque era Thor, que tinha chegado para o combate. Assim, Thor e Dylan trabalham juntos contra as hordas de simbiontes de Nu, libertando praticamente todos os heróis corrompidos ali em volta. Irritado, o próprio deus dos simbiontes pula do topo do Empire State Building e pousa com as suas asas, dizendo para Thor que se lembra de sentir aquele mesmo raio há muitos anos antes. O raio que o desconectou por um segundo da colmeia e criou o seu Clinter. E agora Nu queria a sua revanche. Assim, os dois entram num confronto direto. O problema é que Dylan é jogado no chão e fica caído, onde começa a ser envolvido pelas trevas, envolto pelos simbiontes. Cansado de tudo isso, Thor ataca Nu com toda a sua força, até arrancando uma parte da mandíbula do Rei das Trevas. Mas isso não era o bastante para pará-lo, porque o seu simbionte o regenerava e Nu ainda tinha 2 celestiais. E da sua própria armadura simbionte, ele produz uma nova necroespada. Então, enquanto Thor volta sua atenção para os celestiais, Nu o atravessa num único golpe. Os celestiais corrompidos começam a devastar a cidade, enquanto Nu zomba de Thor, dizendo que ele já sentiu o poder da necroespada antes, quando lutou com Gorr, o carniceiro dos deuses. E agora ele vai ter o prazer de ser morto pelo criador dessa arma.
Enquanto isso, nos céus, o Homem de Ferro surge controlando um dragão simbionte corrompido com o vírus Extremis e diz que tem um plano para parar os Celestiais. E com esse dragão, ele faz uma simbiose com o próprio Celestial, e assim Tony Stark o controla e coloca um Celestial contra o outro. O problema é que Nu continuava de pé, e com Thor caído, sendo corrompido pelos simbiontes, se tornando um servo das trevas. Não tinha ninguém que pudesse pará-lo. Assim, o Rei das Trevas caminha na direção de Dylan, preso nos simbiontes, dizendo que ele agora é a única família do garoto. Mas aquele alguém no cosmos diz que existe um oposto às trevas de Nu. O problema é que essa luz não pode chegar na Terra por causa da cúpula de simbiontes que Nu criou. Mas ele pode. Ele pode atravessar essa barreira, porque esse era o surfista prateado. Dylan estava envolvido num casulo de simbiontes, e ali dentro ele é confrontado por Nu, que aparece dizendo que não tá ali para machucá-lo. Ele é algo novo, algo especial, moldado para destruí-lo, feito pelos seus filhos rebeldes para acabar com o Rei das Trevas. Mas de certa forma, Dylan é filho do Deus dos simbiontes também. Assim, ele oferece o seu trono. Dylan pode ser o seu herdeiro. E ele lhe estende a mão. Então Dylan aceita. Só que isso era mentira, porque quando Dylan toca em Nu, ele usa todo o seu poder para dizimar o simbionte, e isso afeta fortemente o Rei das Trevas, destruindo, através da mente da colmeia, todos os simbiontes ao seu redor, inclusive os que controlavam os outros heróis como o próprio Doutor Estranho, Ciclope, Tocha Humana, Mulher Invisível e Thor. Assim, recuperando seu cajado asgardiano, o Doutor Estranho inclusive o ativa, se tornando o deus da magia. E nesse momento, Charles Xavier entra em contato telepaticamente com ele, dizendo que tem um plano. Assim, ligando o Doutor, a Mulher Invisível, Tocha Humana e Ciclope, ele diz que era a hora. Com isso, todos usam os seus poderes ao máximo para encurralar todos os simbiontes no mesmo lugar. E nesse momento, o próprio Namor surge, conjurando um tsunami que inunda o local onde estão os simbiontes encurralados. Com isso, Tempestade e Thor se unem e disparam um raio imenso nas águas, afetando e destruindo todos aqueles simbiontes, afetando até mesmo Nu, que sente todas aquelas mortes de uma só vez, porque os simbiontes eram ligados à colmeia. Enquanto Nu se contorce de dor, uma voz diz para que Dylan saia dali, mas Nu ainda tinha forças para segurar o garoto. Mas nesse momento, a voz se revela e afeta telepaticamente Nu. Essa era Jean Grey, a garota Marvel. Com a sua telepatia, ela procura nas memórias de Nu algo para afetá-lo, mas ela fica horrorizada ao não encontrar nada. Nu era muito poderoso, mas de repente ela encontra algo. Ela vê uma luz, um antigo oponente que o derrubou e o manteve derrotado por muito tempo. Esse oponente era o seu oposto, porque onde existe escuridão, existe a luz. E se Nu era o deus do abismo, então existe um deus da luz. Alguém que já se uniu a guerreiros para enfrentá-lo, como um simbionte. Uma luz que se opõe à escuridão desde o início do universo. Esse deus da luz é o mesmo que ajudou aquele guerreiro que derrotou Nu muitos anos antes, no planeta onde Gorr, o carniceiro dos deuses, o encontrou. É o mesmo que mandou uma mensagem através do espectro para Ed Brock. Acontece que esse deus da luz estava tentando chegar ali, mas não conseguia por causa da barreira que Nu criou em volta do planeta. Mas tinha alguém que lutou contra Nu e sobreviveu. E ele sabe como atravessar essa barreira. Esse era o surfista prateado. E ele estava ali abrindo caminho para a chegada da luz. O surfista atravessa a escuridão,
acabando com vários dragões simbiontes no caminho, e liberta o deus da luz na forma de uma esfera de energia. E assim ele parte para encontrar o seu guerreiro escolhido. Desse jeito, no laboratório do Quarteto Fantástico, Reed Richards vê tudo aquilo e percebe o que é o Deus da Luz. É alguém já conhecido na verdade. Uma entidade chamada de outros nomes como Força Enigma, ou mais conhecido como Capitão Universo. Desse jeito, o Deus da Luz surge ali encontrando seu próximo hospedeiro, o seu escolhido. Assim, o Deus da Luz revive e incorpora em Ed Brock. Acontece que o Capitão Universo já ajudou os heróis da Terra antes, várias vezes durante todos esses anos inclusive. Ele é basicamente uma força que incorpora e controla o seu hospedeiro, como um simbionte, mas esse é de luz. A força escolhe quem vai controlar e aparece sempre que a escuridão ganha mais força. Ele é basicamente a manifestação do próprio universo, chamado também de Unipoder, possuindo a consciência cósmica. E agora, a explicação é que essa não é qualquer força. Esse é o Deus da Luz. O Capitão Universo, inclusive, já tomou o corpo de vários heróis conhecidos, como Monica Rambeau, Sue Storm e até mesmo o próprio Homem-Aranha. E agora ele escolheu Ed Brock. Nesse momento, o surfista prateado fica frente a frente com o Nu no campo de batalha mais uma vez. E relembrando seu encontro anterior, o surfista usa sua prancha e a transforma numa espada de luz para lutar contra as sombras que é o Rei das Trevas. Mas ele não estava sozinho agora. Todos os heróis livres da corrupção dos simbiontes se aproximam deles. Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico. Mas todos são parados, porque nesse momento surge na frente de Nu Ed Brock, o Capitão Universo, ou melhor, o Deus da Luz. Como o Capitão Universo permite que o seu hospedeiro use o visual que desejar, claro que Ed usa o visual do Venom, mesmo não tendo mais o simbionte com ele. E agora, como Deus, ele pega emprestado a espada do surfista prateado e pega também o Mjolnir do Thor. E mesclando essas duas armas poderosas, ele faz uma maior ainda, um machado de guerra de luz. Ed ataca Nu com toda a força, mas o deus dos simbiontes começa a fugir. Nu manda um grupo de dragões para cima de Ed para atrasá-lo, mas com o machado ele dizima todos e encontra Nu no meio daquelas trevas. E inclusive, com um único toque de luz, ele acaba também com a necroespada do deus dos simbiontes, porque a luz sempre supera a escuridão. Com isso, Ed se prepara para decapitar Nu, mas o vilão ativa o celestial que sobrou e o envia para cima de Ed. Só que nenhum celestial corrompido era páreo para o Deus da Luz. E com o machado, Ed acaba com aquela entidade. Nada mais poderia parar o novo Capitão Universo. E assim ele volta para a captura de Nu e o leva para o topo do Empire State Building. Ali, Ed diz que se lembra da dor e do medo que sentiu quando Nu rasgou o simbionte Venom dele. Então, retribuindo o favor, Ed rasga aquele simbionte que é a armadura de Nu. E do alto do prédio que ele o jogou antes, Ed agora solta Nu para uma queda imensa. Mas mesmo assim, o Rei das Trevas continua vivo, agonizando, e dizendo que independente dele morrer ou não, Ed vai perder, porque as trevas vivem no seu filho Dylan agora. Assim, para acabar com tudo de uma vez, Ed solta o seu machado e agarra Nu, o levando para os céus. E com a força do Deus da Luz, ele leva o Rei das Trevas pelo espaço, diretamente até o Sol, onde, no centro daquela estrela brilhante, não existe chance para as trevas. Assim, com o Unipoder, Nu é simplesmente vaporizado. A ameaça foi destruída. O deus dos simbiontes não existe mais.
Nesse momento então, Ed ouve a voz do Deus da Luz, perguntando se ele pode sentir as vozes chamando por ele. As vozes dos simbiontes da colmeia, comemorando a morte de Nu, comemorando a sua liberdade. Os simbiontes que sobraram no mundo param os ataques. A escuridão que cercava o planeta é desfeita, inclusive acabando com alguns vampiros que Blade enfrentava. No campo de batalha, Thor e Surfista Prateado chamam as suas armas de volta, desfazendo o machado de guerra. Enquanto Ed Brock, o Capitão Universo, o Deus da Luz, volta para frente deles. O Homem-Aranha fica feliz em ver Ed ali, vivo mais uma vez, e de saber que Nu estava morto. Mas Ed não estava feliz ainda, porque nesse momento ele vê o seu filho Dylan, com os olhos corrompidos pela escuridão. O seu poder era energizado também pelo Deus da Luz. Por isso Dylan podia dizimar simbiontes. Mas agora a corrupção de Nu começava a tomar conta dele. E então, usando seus poderes de Deus, Ed puxa aquelas trevas de dentro do seu filho e assim ele a destrói, acabando totalmente com a escuridão que existia dentro de Dylan desde o seu nascimento. Assim, Ed Brock salva o seu filho. Sem mais utilidade então, o Deus da Luz diz que a sua proteção não é mais necessária. Assim, ele deixa Ed Brock, porque Ed agora se tornou algo mais do que um simples humano. Nesse momento, livre, o simbionte o encontra. Assim, Ed se torna o Venom mais uma vez. E ele pergunta se Ed consegue sentir o que aconteceu. Então ele diz que sim, ele pode ouvir a voz da colmeia. Todos os simbiontes que atacaram o planeta eram controlados, influenciados pelo seu deus, por Nu. E agora, com Nu morto, eles escolheram um novo deus, a nova mente da colmeia. Eles escolheram Ed Brock. Eles escolheram Ed para ser o novo deus dos simbiontes, o novo Rei das Trevas. E é desse jeito que termina a história da saga principal, mas acontece que as consequências disso são importantes para o futuro. Agora Ed é a mente da colmeia, é ele quem dá as ordens. Ed Brock se tornou um tipo de entidade praticamente, um deus dos simbiontes atuando em todo o universo ao mesmo tempo, ou seja, ele se tornou onipresente. Todo esse poder, inclusive, transformou até mesmo seu corpo mortal, o deixando com uma aparência de mais velho. Mas ele continua porque Ed quer manter a paz em todo o universo. E sendo um deus, ele não tem mais tempo para uma vida pessoal, e isso vem afetando um pouco a sua relação com Dylan. Por isso Ed deixa o simbionte Venom cuidando e acompanhando o garoto. Uma das versões de Ed almoça com o Homem-Aranha no dia depois do conflito com o Nu. E ali lhe conta finalmente que os simbiontes estiveram na Terra há milhares de anos. E não foi ele quem trouxe aquilo para o planeta pela primeira vez com o Venom, como ele sempre achou e sempre se culpou, dando assim um grande alívio para Peter Parker. Enquanto ele tem essa conversa, ao mesmo tempo ele conversa com os Guardiões do Universo, com os Vingadores e com os Mutantes. Ed pode inclusive ver através de todos os seus simbiontes conectados à colmeia. E por isso, ele alerta os heróis sobre possíveis novas ameaças, como o Criador, o Reed Richards do Universo Ultimate, que pode voltar em algum momento. E para ajudar com isso, inclusive, Ed faz uma indicação ao Capitão América de um novo membro para os Vingadores. Ele indica Flash Thompson, o agente anti-Venom. Acontece que quando Ed estava praticamente morto depois do seu primeiro confronto com Nu, o seu Codex voltou para a colmeia dos simbiontes e encontrou outros códices, outras pessoas que já foram hospedeiros, como Rex Strickland e o próprio Flash Thompson.
E ali, de dentro da colmeia, eles tentaram acabar com Nu, onde Flash Thompson praticamente se sacrificou e se transformou até mesmo num dos dragões simbiontes. E isso reagiu de alguma forma quando o Deus da Luz trouxe Ed de volta à vida. E isso reverberou, trazendo Flash Thompson também de volta à vida. Por isso, ele estava de volta e voltando a atuar como agente anti-Venom. Enquanto isso, Dylan não consegue se ajustar ao tédio da vida civil e de não ter mais poderes. E ainda mais agora, com o seu pai sendo literalmente um deus. O problema acontece num dia voltando da escola, quando Dylan anda com o Venom pelas ruas, como se fosse o seu cachorro. E ali eles escutam alguém em perigo. Dylan insiste em ajudar, mesmo que o simbionte seja contra essa ideia, porque colocaria o garoto em perigo. E quando ele vai ver o que se trata, era Jack O'Lantern assaltando uma senhora. Dylan enfrenta o criminoso, mesmo sem poderes. E o simbionte tenta ajudar, ficando na frente do garoto. Mas, irritado pela interrupção, Jack O'Lantern dispara. Só que a bala atravessa o Venom, e assim Dylan é atingido. O tiro no peito do garoto seria fatal. Ele morreria em poucos minutos. Sem outra escolha então, o simbionte corre até Dylan e para salvá-lo, ele o usa como hospedeiro, recuperando o corpo do garoto e assim o tornando momentaneamente no Venom. Depois de acabar com Jack O'Lantern então, Ed Brock vai ao seu encontro e diz que sabia que isso aconteceria. Dylan pede desculpas, dizendo que a culpa foi dele, mas Ed não estava bravo. Ele é o seu filho. Ele tinha certeza que em algum momento o seu instinto falaria mais alto. E com o simbionte do seu lado, isso era inevitável. Ed, na verdade, está feliz, porque ele sabe, por experiência própria, que não tem um lugar mais seguro no mundo do que ao lado desse simbionte, ao lado do Venom. Assim, Ed pede para que o seu antigo simbionte e amigo cuide do seu garoto, enquanto ele vai continuar atuando como o novo Rei das Trevas, como o Deus dos simbiontes. Por isso, alguém precisa assumir o seu lugar. Ele sabe que os dois juntos são mais fortes. Assim, com a bênção de Ed Brock, o seu filho Dylan se torna agora o novo Venom. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.